Olá, gente! Então, hein? Advogado constitucionalista critica a proibição à fala de monarca. André Marcília afirma que risco à democracia não pode justificar restrição à liberdade de opinião. Primeiro, não foi só isso que aconteceu com o monarca. O Moraes falou que é um caso excepcional de suspensão de garantia individual. Isso não existe. Garantia individual é cláusula pétrea. Ela não pode ser afastada. Isso é uma loucura, né? É um dos maiores absurdos jurídicos que já existiram no país, né? Enquanto isso, no Brasil, soltam traficantes ligados ao PCC, né? Por que esses tais juristas não justificariam a prisão de traficantes, justificariam a proibição de traficantes, mas fazem o contrário com o monarca, que não gera perigo nenhum, né? O monarca não gera perigo nenhum. Se algum esquerdista fala que gera, é loucura mental, né? A gente já sabe que esquerdismo é doença mental, né? Muitos psicólogos falam sobre isso, né? Que esquerdismo, socialismo vem fruto de uma doença mental, de alguma coisa assim, né? Que a pessoa realmente ela sofre, né? Com distúrbios mentais, né? Ela dissertam contra regimes aí ditatoriais, mas defende o regime ditatorial que foi o pior de todos, né? Então, enfim, uma União Soviética, né? A União Soviética foi o pior regime ditatorial que já existiu, né? O da China também, do Mao Tse Tung, né? Os dois foram os piores regimes, né? Então, isso que acontece, na verdade, não é que ele restringiu apenas a liberdade de opinião, ele restringiu tudo no monarca, né? O monarca agora não pode trabalhar, né? Não legalmente, o que é um absurdo, né? É incrível é que isso não acontece com quem é de esquerda que prega pena de morte para opositor político, né? E o cara ainda o cara é assessor da Dilma ainda, né? O que é pior de tudo, né? Olha lá, o advogado constitucionalista André Marcília, de 44 anos, criticou decisões do STF que, na sua avaliação, impedem a liberdade de expressão. Marcília, especialista em direito digital e pesquisador de casos de censura, concedeu entrevista ao Poder 360. Concedeu, né, entrevista ao Poder 360. Ele identificou problemas no bloqueio das redes sociais do influenciador Bruno Ayub Monteiro, conhecido como Monark, né, chamado também como Monark, né, na terça-feira. A decisão do ministro Moraes, do STF, teve como motivo a detecção pelo TSE de declarações de Monark levantando dúvidas sobre o processo eleitoral, que é totalmente democrático. Você levantar dúvidas sobre o processo eleitoral todo local tem, que é democracia, né? Onde não tem dúvidas, onde não pode ter dúvidas sobre o processo eleitoral é em país ditatorial comunista, né? É muito simples isso, né? Ninguém pode questionar o resultado das urnas na China, né? Ninguém pode questionar isso, ninguém pode, né? É engraçado que os Estados Unidos eles criticam toda hora lá as eleições da Bielorrússia, as eleições lá da Rússia, né? Inclusive, tem opositor lá na Bielorrússia que é preso por questionar as eleições nas urnas, né? E os Estados Unidos aí, a OTAN, dizem que isso é coisa de ditador. Ué, é mesmo, né? Mas por que aqui no Brasil a esquerda aceita mais isso, né? E na Europa os progressistas não veem isso com bons olhos, né? É para você fazer aí você pensar mesmo, né? Para você pensar, questionar, né? Se você não pode questionar, o processo todo já é meio que problemático, né? Moraes é o atual presidente da Corte Eleitoral. Um absurdo, né? A preservação da democracia é o argumento usado em apoio a decisões como a que restringe a manifestação de monarca. Marcília diz que esse princípio é importante, mas está sendo usado de modo contrário a seu propósito. Primeiro que a democracia no Brasil já não existe mais, né? Se você não pode questionar o sistema, você não está mais numa democracia, né? Teoricamente, isso aí, acredito que só existe em ditadura, né? Se nós eliminarmos as garantias individuais nas circunstâncias em que a democracia está em perigo, talvez nós fiquemos com uma democracia sem garantias individuais, né? E o que é totalmente contraditório, né? Como é que você tem democracia sem garantia individual? É aquilo que eu falei.
A garantia individual, ela serve para quê, gente? Para limitar a atuação do Estado, para impedir que o Estado vire uma ditadura. A democracia, ela vem depois das garantias individuais. As garantias individuais, elas vêm antes da democracia. Sem as garantias individuais, não tem democracia. Sem liberdade de expressão, não existe democracia. Sem liberdade de ir e vir, não existe democracia. Se ele está acabando com a garantia individual, ele está gerando um paradoxo de que não tem democracia. É verdade, não tem mais democracia no Brasil. Simples. Por quê? Porque liberdade de expressão, garantia individual, é o que garante a democracia. Então, isso aqui é o Alexandre de Moraes, ele está deixando nas entrelinhas de que não tem mais democracia no Brasil. Ele falou, eu decido tudo, eu sou o imperador dessa desgraça. Olha lá, o senhor disse que há problemas na decisão do STF sobre Bruno Ailbe Monteiro, monarca nas redes sociais. Quais são esses problemas? Os problemas são as premissas da decisão. Eu nem estou considerando se é ilícito, se é lícito o que ele fez. A decisão do Moraes parte de duas premissas básicas. A primeira é de que é necessário que se contenha futuros atos que possam se assemelhar ao do 8 de janeiro. Quer dizer, o que é um absurdo. Então ele está querendo preservar aquilo que pode acontecer no futuro, o que pode acontecer. Gente, loucura é isso, pensa bem. Por que ele não faz esse tipo de coisa para conter o tráfico de drogas, né? Por que ele não toma medidas, vamos tomar medidas para evitar o tráfico de drogas? Mas eles não fazem. Muito pelo contrário, eles liberam os criminosos. Por quê? Porque o Estado democrático de direito, ele tem as suas garantias individuais e elas não podem ser afastadas para combater alguma coisa aí que está na cabeça do imaginário do jurista. O juiz, ele tem que ser inerte, primeiro de tudo. Só isso já é um absurdo que o Moraes está fazendo. Ele não está sendo inerte, ele está sendo proativo. Ele não pode fazer isso. Segundo que ele é um juiz, réu e acusador. Como isso? Não pode. Isso é totalmente fora de realidade. O cara, se ele não gosta do Bruno Ailbe, se ele se sentiu ofendido com o Bruno Ailbe, ele que realize uma denúncia para ser julgado num juizado lá, no juiz de primeira instância. Primeiro que o monarca não tem foro privilegiado para ser julgado pelo STF. Isso também é outro absurdo, né? O judiciário, a não ser que haja um indício muito forte e sólido, o que não é mencionado na decisão, não tem a função de polícia, de prevenir atos futuros e potenciais ou possíveis, né? Engraçado, eles falam tanto disso, que temos que evitar o 8 de janeiro, mas eles não evitaram o 8 de janeiro. Né? Muito pelo contrário, eles sabiam que poderia acontecer o 8 de janeiro e deixaram acontecer. Né? Como é que eles podem falar esse tipo de coisa? Isso é desculpa esfarrapada. Né? Isso não cabe numa decisão judicial. Outra premissa da decisão que eu acho que fragiliza é entender que nessas circunstâncias é possível afastar garantias individuais. Eu acho essa afirmação muito problemática e muito perigosa. Afastar garantias individuais como a liberdade de expressão não é algo que se faz no regime democrático. A gente pode relativizar, harmonizar a liberdade de expressão com outros direitos fundamentais, mas afastar jamais. Entendo que essas duas premissas tornam a decisão fragilizada na sua essência. Há outro problema, ela menciona que não há uma notícia fraudulenta. Outro problema, ela menciona que é uma notícia fraudulenta divulgada e tem isso por base fake news. Bom, é uma opinião que ali está sendo expressada por esse podcaster. É uma opinião, não é notícia falsa. Opinião não é notícia falsa. Você questionar o sistema não é notícia falsa. Eu tenho uma opinião minha, eu acho que o STF é comprado pelo Lula, pelo PT, eu acho que o STF faz de tudo para garantir que o PT fique no poder. Isso é opinião minha. E outra, não é uma opinião absurda. A gente vê que o STF, por um lado, o TSE, por um lado, permitia que o Bolsonaro fosse xingado de genocida, sendo que não foi condenado por genocídio, mas não permitia que a gente falasse que o Lula tinha acordos lá, tinha amizade com o Maduro, o que é verdade. O STF, ele proibiu a verdade de ser dita, que o Lula tem amizade com o Maduro. O Maduro é amigo do Lula. O Lula chamou o Maduro para o Brasil e ainda lambeu as bolas do Maduro. Então o STF, ele proibiu a verdade nas eleições. Liberdade de expressão trata a opinião de uma forma diversa da notícia. A notícia tem um compromisso com a veracidade.
A notícia tem compromisso com a neutralidade. A opinião não, é subjetiva. Exatamente. E o Estado, justamente por ter o dever de impessoalidade, não pode entrar e dizer o que os indivíduos ou seus cidadãos devem ou não ter como opinião. É isso mesmo, é isso mesmo. O cara acabou com a discussão. Esse é o ponto. A minha opinião é anti-esquerda, eu sou anticomunista. Eu não dialogo com o comunista. O Estado não pode dizer o que eu devo fazer ou não. Eu sou anticomunista. O Estado não tem que ficar entrando na minha vida, nem na minha opinião, e nem como eu me posiciono. Se eu acho que teve ou não fraude, isso é problema meu. Isso é problema meu. Eu não confio no sistema, eu confio no sistema, isso é problema meu. Ninguém pode dizer o que eu devo pensar ou não. Acabou. Isso é ridículo. Você prendeu alguém por causa disso, quando tem um monte de traficante sendo solto aí, um monte de criminoso perigoso sendo solto. Esse é o Brasil, eles estão tirando os traficantes da cadeia para colocar opositor político na cadeia. É isso que eles querem. É óbvio, é isso aí. Por isso que eles querem descriminalizar um monte de coisa de conduta para colocar o opositor político na cadeia. É simples. A Monark diz, você vê um monte de coisa acontecendo e ao mesmo tempo eles impedindo a transparência das urnas, você fica desconfiado. Que maracutá está acontecendo ali nas urnas? Esse trecho pode ser considerado opinativo? É uma indagação. É claro que ele tem a intenção de convencer o outro com sua opinião, de criar algum tipo de questionamento que pode trazer desconforto, que pode até mesmo ser criminoso. A questão é que, se você parte do pressuposto de que isso é uma notícia, de que é uma fake news, de que é uma afirmação, com a intenção de dizer que essa é a verdade dos fatos, você interpreta de uma forma equivocada sua opinião. Existe uma opinião e não é necessariamente inquestionável. Não é que o Estado não possa criminalizar uma opinião, não é que o Estado não possa criminalizar uma opinião, que eu discordo, né? Mas a visão sobre a opinião deve ser mais elástica. Tem que entender que a subjetividade está contida naquela opinião, que a possibilidade de erro e de acerto são mais permeáveis quando uma opinião é dita. Um argumento que se usa na decisão é de que não se pode propagar desinformação. O que seria desinformação? Desinformação é o contrário da informação, e a informação necessariamente é notícia. Então a gente tem que pensar que uma opinião não pode ser confundida com desinformação, porque não há intuito de informar com opinião. A minha opinião não tem o intuito de ser a verdade de ninguém, simplesmente tem um compromisso com a minha visão subjetiva. A minha análise não é a realidade. Não tem intenção de ser a realidade, tem a intenção de ser a minha visão, a minha leitura da realidade. Essa subjetividade é muito relevante. Essa desinformação é um conceito que não pode ser aplicado a opiniões. Não existe desinformação em algo que não tenha pretensão de ser informativo. É, lógico. Em algo objetivo, como o fato de um prédio estar pegando fogo, é fácil dizer se a informação é falsa ou não. Em algo subjetivo, como pode-se avaliar isso? É complicado. Mesmo não estar pegando fogo, a gente precisa analisar. Bom, não está pegando fogo, mas e se eu estiver enxergando o prédio de um ponto de vista e você estiver enxergando de outro? E se o que está pegando fogo é um papel que aparentemente não põe em risco o prédio como um todo? Fake news hoje é traduzido, entendeu, de forma errada, por notícia falsa. Nem notícia é, porque não existe notícia falsa. Notícia tem essa característica de ser informativa e ter veracidade. Agora, se a gente for pensar, por exemplo, na possibilidade de uma desinformação se constitua como um ilícito, nós precisamos necessariamente traduzir isso. A ideia de fraude tem de estar presente na desinformação justamente para que a gente não entre nesse tipo de subjetividade. Se o fogo é perigoso ou se não é, se é do meu olhar ou do seu. Então a ideia de que eu tenho a intenção deliberada de fraudar o debate com aquela informação é relevante. E quando as decisões são tomadas pelo Supremo do dia para a noite, sem necessariamente haver uma análise se aquele conteúdo é ou não fraudulento, nós resvalamos na possibilidade de decisões equivocadas. Bom, aqui é aquilo, né? Tem um texto aqui é muito longo, obviamente, ele fala sobre muita coisa. O STF embasa as decisões na interpretação de que é uma ameaça bem maior à democracia. Isso justifica decisões incomuns? Esse é um pressuposto, sem dúvida alguma, respeitável. Que eu acho um absurdo, porque eles falam tanto do 8 de janeiro, mas eles não fizeram nada para impedir o 8 de janeiro, né? Mas se nós estamos diante de um risco democrático e a liberdade de expressão precisa ser contida de forma, às vezes, abrupta, em nome
de nós mantermos a nossa democracia, me parece que a gente precisa pensar que tipo de democracia quer manter, porque nós não vamos ter como consequência uma democracia flexível. Não existe democracia sem liberdade de expressão. Se nós eliminarmos as garantias individuais nas circunstâncias em que a democracia está em perigo, talvez nós fiquemos com uma democracia sem garantias individuais, o que significa ausência de democracia. É o que eu falei. É óbvio que a gente precisa levar em conta a democracia na hora de tomar uma decisão judicial. Nós precisamos também levar em conta o que estamos fazendo para o futuro com a liberdade de expressão. Não existe democracia com a voz única. Voz única é absolutamente incompatível com qualquer valor democrático. Mas é isso aí que eles querem fazer, né? A verdade é que a esquerda marxista, essa esquerda aí, ela quer acabar com a liberdade de expressão porque ela quer só ter a voz. Ela só quer ter a voz, né? Enquanto isso, tem gente aí da esquerda que é assessor da Dilma no BRICS falando que tem que condenar a pena de morte quem não concordar com o socialismo, né? E isso não acontece nada. Por que não tem uma punição para as pessoas desse tipo, né? Porque eles têm a narrativa. O Estado brasileiro foi tomado por esquerdistas. Isso não precisa de prova, já está ali, é algo explícito. Você não precisa provar nada, algo que está fora da cabeça da gente. Não, está lá, isso é explícito. O Estado brasileiro não faz nada para punir criminosos de esquerda que ficam fazendo discursos de ódio. Não, é o ódio do bem, né? É o ódio do bem. Isso aqui é realmente aquilo, é muito bizarro o momento que se passa o Brasil, é aquilo que eu falei. A melhor saída do Brasil é o aeroporto, né? Não existe mais liberdade no Brasil, né? Só existe liberdade se você é de esquerda, aí você pode falar o que você quiser, né? Aquilo, né? O judiciário foi tomado por ideólogos de esquerda, ideólogos comunistas, né? Infelizmente. Não há muito o que se fazer. Uns vão se calar, outros não. Eu não vou me calar, né? Eu acho que o Monark também não vai se calar. Nós temos o Rumble é incensurável no Brasil, a não ser que eles tirem do ar, mas a gente usa VPN mesmo, né? Nem a China conseguiu banir a internet, então não há nada que o Brasil, o Bostil, possa fazer, né? É um país vergonhoso e já acabou há muito tempo a sua democracia, né? Porque aquilo que eu falei, se você considera que as garantias individuais vêm antes da democracia, acabou a democracia, né? Não existe mais democracia. E é justamente isso que ele falou, né? Eu falei isso antes de ler o texto do cara, e o cara literalmente falou o que eu acho. Então, eu tenho uma opinião juridicamente muito boa, né? Eu tenho uma opinião juridicamente muito forte, que entra em consonância com o que esse cara diz aí, que justamente, que democracia nós queremos para o futuro? Uma democracia sem garantia individual? Na verdade, isso não é uma democracia, né? É o paradoxo, né? Não existe democracia sem garantia individual, né? Então, é irônico. Ele quer tanto proteger a democracia que, no fundo, ele está destruindo a democracia, acabando com as garantias individuais. Olha só que coisa, né? Enfim, por hoje é só. Espero que gostem do meu vídeo. Inscreva-se no meu canal, comenta aqui embaixo, compartilhe meu vídeo. E inscreva-se no meu canal no Rumble, muito importante. E continue acompanhando o meu conteúdo.